galera, o Whis revelou pro Goku qual é o segredo pra ele dominar o instinto superior. Aconteceu, pois é. E o mangá do Dragon Ball Super e também o Dragon Ball Z pode ter revelado isso pra gente. Tá acreditando, né? Vem comigo agora, você vai bolar. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Galera, o capítulo 82 do mangá de Dragon Ball Super pode ter dado um spoiler sobre como o Goku vai conseguir finalmente dominar o instinto superior. E pode ser que, na verdade, o Goku meio que já tenha dado, meio que sem querer, né, o primeiro passo pra isso acontecer. E o melhor de tudo é que isso pode ter a ver com a mensagem que o Bardock deixou no rastreador que o Monaito deu pro Goku. Então agora, neste vídeo, eu vou revelar pra vocês qual é o segredo do instinto superior. Mas também eu vou revelar o segredo do nosso sucesso, que é o seu like. Só existe esse canal porque você dá um like, sabia? Porque você se inscreve. Você inscrito aqui faz essa máquina funcionar, faz a gente sempre buscar conteúdo pra você. Assim que funciona essa fábrica de conteúdo pra você. Obrigado de coração pela tua inscrição. Isso ajuda demais. Essa fandom de Dragon Ball aqui dentro desse canal. Valeu. Vamos lá. Galera, eu acho que meio que sem querer, tá? Eu acabei falando um pouquinho sobre o assunto desse vídeo, naquele vídeo que eu chamei de Quando o Orgulho Saiyajin quase estragou tudo, né? Não sei se vocês já viram, vou botar aqui. Espero que bote. Então, para explicar essa teoria pra vocês, eu vou me basear no mangá de Dragon Ball Super, no mangá de Dragon Ball Z e também naquele vídeo, porque eu acho que dessa forma vai ficar claro que o instinto superior tem muito mais a ver com a natureza do Goku do que realmente o controlamento dele lá com o Whis. O Goku é um cara, tipo, porra, louco, tarado por lutas. Todo mundo tá cansado de saber disso, né? Mas será que o Goku só é apaixonado por lutas por causa do avô dele que ensinou artes marciais pra ele quando ele era criança? Ou será que o Goku tem isso impregnado no DNA dele? Tipo, não importa o que ele tenha passado na infância, ele já seria assim, desse jeito. Os Saiyajins são uma raça guerreira, isso todo mundo sabe. Saiyajin, guerreiro. E o Goku é um Saiyajin, isso também todo mundo sabe. Mas o problema é que o Goku nunca realmente se viu como um Saiyajin. Ele não se enxerga como um Saiyajin, sabe? Embora, lógico, que a gente vê que ele tenha se beneficiado com a anatomia Saiyajin, a gente tem que, né, cara, admitir que ele cresceu na Terra, ele se casou na Terra, teve filhos na Terra. Pô, que mais? Comeu comida da Terra, ele aprendeu a ler e escrever com o alfabeto terrestre. Aprendeu a língua dos terráqueos. Então é de se supor que o Goku se sinta muito mais como um terráqueo do que como um Saiyajin. Então não tem problema a gente falar que ele não se enxerga como um Saiyajin. Ele se vê como terráqueo, vamos lá. Só que tiveram algumas coisas que aconteceram no mangá de Dragon Ball Z que meio que já entregam que até mesmo o Goku e o Gohan não podem abandonar a natureza Saiyajin deles tão facilmente. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Depois que o Freeza matou o Kuririn, pode até vontade de fazer um meme, né? Eu estou nervoso! Mas depois que o Freeza matou o Kuririn, o Goku ficou super ultra full pistola. E ele se transformou em Super Saiyajin, vocês lembram disso? Mas depois disso, o Goku mandou o Gohan pegar o Piccolo e ir embora com ele. O Gohan ficou relutante, disse que queria ajudar o Goku a lutar contra o Freeza. E daí que o Goku disse isso aqui, abre aspas. Saia daqui agora antes que eu perca o pouco de controle que eu ainda tenho. Eu sei que a fala é ambígua, né? Ou seja, ela pode dizer que o Goku pode perder a cabeça e agir como se fosse um monstro, ou também pode ser que ele esteja se referindo ao controle da transformação. Porque naquele momento ali, ele estava conhecendo o Super Saiyajin pela primeira vez. E o esforço mental poderia ser muito grande para se manter transformado. Ok, eu admito que é ambígua, né? Dá pra interpretar de duas maneiras. Mas bora lembrar o que aconteceu com o Gohan, que é meio humano e meio Saiyajin. Depois que o Gohan virou Super Saiyajin 2, ele encheu o céu de porrada. Fez o céu comer o pão que o Daburá amassou. Só que ao invés dele eliminar o céu logo, o Gohan ficou esticando a luta só pra deixar o céu mais desesperado. Isso estragou tudo, porque deu tempo pro céu ativar a autodestruição e acabou derrotando o Goku. Anos depois, o Gohan lutou contra o Daburá. Mas o Goku e o Vegeta perceberam que o Gohan estava diferente, que não estava mais dedicado aos treinos, né? Que não estava mais ficando com raiva para lutar. O Goku até incentivou o Gohan a liberar a raiva dele, mas o Gohan, em pensamento, ele disse isso aqui: eu estou com raiva, mas não posso mais ser daquele jeito. Pra mim, essa fala do Gohan tá batendo perfeitamente com a fala do Goku na luta contra o Freeza. Quanto mais poderosa a transformação do Super Saiyajin, mais os Saiyajins se entregam aos instintos da raça e mais irracionais eles ficam, né? A Berserk. Mas eles agem conforme a natureza deles, aquela coisa, sabe? E isso, inclusive, me faz lembrar de uma cena rápida que acontece quando o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 pela primeira vez no anime. Porque tem um momento, eu lembro direitinho, tem um momento lá que aparece um tipo de representação onde o Goku rejuvenesce. Vira um bebê e, de repente, aparece um Ozaru. Como se a evolução dele estivesse retrocedendo até o estado natural de Saiyajin dele. Quem é que lembra disso? Bota aí, editor! Esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2! Ou
seja, se o estado natural do ser humano é um macaco, o estado natural de um Saiyajin deve ser um Ozaru. Ah, Peter, para de enrolação. O que é isso? O que isso tem a ver com o instinto superior? Tem tudo a ver. Presta atenção. A gente está de acordo, por enquanto, que os Saiyajins são uma raça instintivamente guerreira. A gente também percebeu que quanto mais poderosa a transformação, mais os Saiyajins se entregam aos instintos da raça. E agora eu pergunto, instinto te lembra o quê? Exatamente. Instinto superior. Instinto superior. O instinto superior nada mais é do que agir conforme os seus instintos. E não conforme o seu pensamento, o seu raciocínio. É instinto, ultra instinct. Quando o Whis disse pro Goku, para ele criar a própria maneira dele de usar o instinto superior, ele também disse: ouça a voz que habita em você, que tipo de pessoa realmente você é. Agora me diz, que tipo de pessoa o Goku é? Ele é um Saiyajin, uma espécie instintivamente guerreira, que luta não por esporte, galera, não por diversão, mas sim por instinto. Ele luta por instinto. Ok, eu sei que o Goku se diverte lutando, não vai precisar falar isso. Mas ele não aprendeu isso com ninguém. Isso tá no DNA dele. Ele só não sabia disso e aprendeu a controlar esses instintos com o avô dele. Quando o Goku ouviu a voz do Bardock no rastreador, aquele choque que ele tomou provavelmente era o instinto da raça Saiyajin finalmente despertando dentro dele. E fazendo também ele entender que todo o prazer que ele sente pelas lutas, na verdade vem do instinto da raça Saiyajin que tá no DNA dele. Sempre no DNA, rapaz! Esse é o segredo do instinto superior. Se entregar a seus instintos para que eles guiem, né, os movimentos do Goku, os movimentos do corpo. Tem que mover sozinho. Mas como até o momento ele estava se comportando como um terráqueo, esses instintos estavam sendo presos pelo lado racional dele. E isso me faz até pensar que pode ser que o Goku use o instinto superior para lutar contra o gás. Mas ele desista da técnica porque não me parece que o Goku esteja realmente disposto a abandonar o lado humano dele para se tornar um Saiyajin 100%. Ele ama muito os amigos dele, o planeta dele, né? E no fim das contas ele também se diverte muito lutando, a gente sabe disso. Isso tiraria dele todo o propósito que ele construiu durante toda a história. O que você achou disso tudo que eu falei? Que você... Comenta aqui embaixo, vai comentar em cima não dá, né? Comentem. E se inscreve aqui, vamos aumentar essa fandom. Pô, a gente tem que comentar, a gente tem que fazer essa fandom casca grossa. Pô, já pensou uma Genkidama da gente, só da gente aqui? Porra, vai ser fulminante. Obrigado de coração pela tua inscrição, a gente nunca deixa a bola de Dragon Ball baixar. E eu vou trazer essa notícia pra você. Ativa o sininho. Obrigado, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!